adolescentes, Tebas. Então vamos orar e aí nós nos dividimos em classes, tá? Pai, te agradecemos por este dia, esse momento que podemos aprender mais da tua palavra, aprender mais do Senhor. Pedimos que em cada classe nas quais nos dividimos, o Senhor esteja conosco e guiando ao professor ou aos professores para que falem ao coração daqueles que estão ouvindo. Haja o teu Santo Espírito em nós, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos seguindo aqui o nosso estudo sobre as partes que compõem o tabernáculo de Deus, lá no Êxodo. E hoje estamos em Êxodo capítulo 25. Êxodo 25, nós leremos dos versos 31 até o 40. Êxodo 25, do 31 ao 40, diz assim: Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua hastia, os seus cálices e as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas, no candelabro mesmo, haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua santa palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor se revela a nós e pedimos que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos que lembrar, como nós já vimos anteriormente, as doações recebidas para a construção do tabernáculo. E boa parte dessas doações eram panos, tecidos, pelos. Por quê? Porque o tabernáculo deveria, é claro, ser coberto. Então, coberto por pelos, panos, de tal forma que se tornaria até mesmo impermeável. Então, eram camadas grossas de tecido que o tabernáculo tinha sobre si. E outra coisa é que, é claro, não havia janelas. Nós não qualquer construção hoje em dia, nós nos importamos em colocar o quê? A janela ou coisa desse sentido para que tenha alguma ventilação e por uma outra razão também. Que razão é essa? A razão de que é necessário enxergar o que há lá dentro, não é mesmo? Imagine só que este tabernáculo, evidentemente, também não tinha energia elétrica. Então, o sacerdote, ao entrar no tabernáculo, tudo escuro. Então, tem que realizar o trabalho. Nós já vimos a construção de algumas das partes, né? Imagine só, ele se achega lá e sai tropeçando na Arca da Aliança, não ia dar muito certo, né? Então, é necessária a construção do candelabro. Nessa primeira parte, nós vamos ver a descrição de como que ele é, e aí vamos caminhando um pouco mais quanto a isso. Primeiro, vamos olhar aqui com bastante cuidado para o nosso texto e tentar imaginar exatamente como que era este candelabro. Nós poderíamos observar uma imagem, né? A internet traz algumas imagens de como seria esse candelabro, mas eu quero fazer o exercício de imaginar mesmo.
porque eu acho que é interessante da gente lendo imaginar como que era este candelabro, como que ele seria ou não. Então vamos lá, no verso 31 se descreve os enfeites que este candelabro teria, né? Antes, o candelabro era o quê? Algo que servia para iluminar as coisas, mas isso vai ser descrito também. Estes enfeites seriam as amêndoas, as hástias e as flores também. As flores e as maçanetas, né? Então nós não temos uma peça simples, nós temos vários enfeites deixando toda essa questão, todo o candelabro mais bonito, mais agradável de se ver. E outra coisa que nós podemos notar é que essa descrição do candelabro é a descrição de um arbusto. Tem amêndoas, tem hástias, tem flores, uma pequena árvore. Claro, a finalidade do candelabro é de iluminar. Ela serve para iluminar o ambiente, mas o seu formato também chama a atenção para algo mais. Mas a gente vai ver isso mais para frente, apenas notando essa informação que o verso 31 nos dá. E o verso 32 vai dizer que são 3 hastes para cada lado. Então nós temos o candelabro, seria um tronco principal e 3 hastes saindo, 3 para esse lado, 3 para o outro. Então um total de 7, podemos dizer 7 colunas, né? 7 partes. No 33 a gente vê que essas hastes que saem da principal para cada lado, elas têm 3 cálices, né? Com formato de amêndoa, uma maçaneta e uma flor. Todas iguais, todas com essas questões. Enquanto que o candelabro central, o tronco principal, teria 4 cálices com formato de amêndoas. Vamos para o 35. Cada dupla de haste que saía do tronco tinha sob si uma maçaneta. Então a gente pode imaginar o tronco principal aqui. No meio nós temos essa maçaneta, algo ali redondo, e aí saía uma haste para cada lado. Embaixo a mesma coisa. E embaixo a mesma coisa também. O verso 36 diz que a obra era toda completa, embora tivesse esses enfeites, tivesse algumas coisas a mais, era uma coisa só, nada se soltava, era apenas uma peça. Lá no finalzinho do 36 diz, obra batida de ouro puro. Isso significa que não se faz o candelabro e depois faz as amêndoas e gruda nela, ou faz as maçanetas e gruda na parte principal. Não, é tudo feito de uma coisa só. Muito provavelmente se utilizava um molde. Então se coloca o ouro no molde e aí bate para que tome aquele formato. Então é uma coisa só, né? Não tem o perigo de sumiu uma amêndoa do candelabro, do tronco principal. Não, é tudo uma coisa só, algo completo. Verso 37. Finalmente as 7 lâmpadas, né? São descritas aí, essas 7 lâmpadas que descrevem, que realizam a finalidade principal, que é iluminar. Iluminar o que está à sua frente, as quais se acenderão para alumiar defronte dele, defronte do candelabro. E o verso 38 fala sobre as coisas que caminham junto com o candelabro, né? Ficaria difícil usar sem isso daqui, ó, a espevitadeira e o apagador. A espevitadeira é aquele instrumento que normalmente se usa para puxar a cordinha, né, da vela, ou então cortar para que o fogo fique mais forte. E o apagador, o próprio nome já diz para que serve, não é? E tudo isso feito do quê? De ouro. Aí o verso 39, eu quero imaginar aí com os irmãos uma coisa importante, interessante. Olha só. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Alguém aí arrisca? Quanto será que vale 1 talento? Eu vou dar uma dica. É uma unidade de medida que se refere ao peso. Quanto de ouro que se utilizaria ali? Alguém se arrisca ou não? Não? Muito bem. Se alguém está aí imaginando um candelabro bem pequenininho, se enganou. 34 quilos, por volta de 34, 35 quilos de ouro. É bastante ouro, né? Para um candelabro, poxa, podia colocar uma vela ali, pronto, né? Não, 34 quilos de ouro, por quê? Porque isso é para o local, para a habitação de Deus entre o seu povo. E a gente chega no último verso,
para ver como que é o formato, como é que isso se dá. A gente não tem o exato modelo, como eu disse para os irmãos. O que nós temos é a descrição, essa descrição aqui. Então, é claro, algumas bíblias de estudo trazem aquela imagem. Se a gente procurar no site famoso, né, o Google, vai encontrar várias imagens também. Mas o que nós temos é isso daqui, essa descrição de como seria esse candelabro. Então, nós podemos apenas imaginar. Mas, lembra quem era responsável pela construção do templo e do tabernáculo e das coisas de dentro do tabernáculo? Era Moisés. E a gente deve lembrar também o que o próprio Deus fala, verso 40. Vê, pois, que faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Algumas semanas atrás, nós vimos isso. Que o Senhor mostrou um modelo para Moisés, e ele deveria construir de acordo com aquilo. Então ele sabia a forma final daquilo. Ele estaria ali para, podemos dizer, para o teste de qualidade, né? Se deveria ser assim mesmo ou não. Muito bem, a gente viu como que era esse candelabro. Então vamos ver em alguns textos como que ele é descrito. Primeiramente, em funcionamento. Olha lá, Números capítulo 8. Números capítulo 8, eu vou ler os primeiros versos. Números 8. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e dize-lhe: Quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a alumiar defronte do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que alumiassem defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. Então nós temos lá em cima as 7 flores, onde se acendia o fogo, onde se iluminava aquilo que estava ao redor, principalmente aquilo que estava à frente. Vamos voltar um pouquinho para Êxodo 27. A gente já viu o funcionamento, não tem muita surpresa, mas a gente vai ver agora o combustível que era usado. Para ter fogo, nós temos que ter a queima de alguma coisa, não é? A gente tem que ter o combustível. Isso é descrito lá em Êxodo 27, versos 20 e 21. Êxodo 27, verso 20 e 21. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel para as suas gerações. Então, se deveria cuidar, lembram dos pães que nós já vimos? Que constantemente, semanalmente, havia uma troca dos pães para que eles se mantivessem ali com qualidade e tudo mais. Além dos pães, nós tínhamos também o cuidado com o candelabro, sempre alimentando, colocando ali o necessário, o combustível para que houvesse luz naquele local, para que pudesse ser enxergado, para que pudesse exercer a sua função. Então vamos pensar um pouquinho mais sobre o formato agora. Agora que a gente já viu como que funcionava, a gente vai ver sobre esse formato curioso, né? Primeiramente, como eu disse, a finalidade principal, primeira, é iluminar o ambiente. Mas não é necessário ter esse formato tão específico para iluminar o ambiente, não é mesmo? Bastaria apenas só um candelabro, bastaria qualquer coisa menor ou de outro formato. Poderíamos pensar, por que não faz nesse formato, por que não faz naquele? Não, ela tem um formato específico, então a gente tem que analisar isso. Deus poderia muito bem ter dito, faça algo lá que ilumine, mas não, ele diz especificamente como que é. Então vamos ver o que isso significa. Primeiramente, naquela região ali próximo de Israel, no deserto, essa árvore, a amendoeira,
ela é a primeira árvore a dar frutos depois do inverno. Então ela é a primeira que floresce, que mostra os seus frutos, a primeira entre elas. Então a gente já tem aí uma dica da razão disso daí. Mas eu quero pensar aqui com os irmãos mais 3 razões, tratando também primeiramente, dessa questão da amendoeira. Qual que é a importância disso para o povo de Deus? Então, primeiro essa questão de que naquela região ela era a primeira a dar os seus frutos. E a questão também da proximidade, da aparência com uma amendoeira, é o compromisso. Isso tem referência com o compromisso de Deus de falar com o seu povo. Uma amendoeira, o que tem a ver? Uma amendoeira e o compromisso de Deus falar com o seu povo. Vamos lá para Jeremias, capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versos 11 e 12. Antes de lermos, nós vemos que os profetas, quando recebem o chamado de Deus, os chamados são diferentes, né? Mas vez ou outra nós conseguimos enxergar cenários interessantes como esse daqui, como o de Jeremias. Então, ele tem algumas visões, né, do que Deus quer falar. É diferente do profeta, de outros profetas que não têm exatamente uma visão. Jonas, por exemplo, ele é mandado. O Senhor fala com ele mais diretamente. Então nós temos Isaías com algumas visões, Daniel, nós temos Jeremias também. E este é um caso. Olha aí, versos 11 e 12 do primeiro capítulo de Jeremias. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A gente ficou meio, o que tem a ver? Ainda não explicou, né? Como assim uma vara de amendoeira? O que isso tem a ver com o compromisso de Deus falar com o seu povo? Aí agora a gente tem que voltar lá para Números, capítulo 17. E lembrar que certamente Jeremias conhecia essa história. E o povo que recebeu a profecia de Jeremias também conhecia essa história. Então, quando eles leram e souberam da vara de amendoeira, eles certamente se voltaram, entenderam que fazia referência a isso daqui. O que está acontecendo aí no capítulo 17? Vamos ler. Acredito que nós tenhamos tempo. Vamos dar uma lida aqui no capítulo 17 com mais tranquilidade. Olha só. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Antes, deixe-me dar o contexto do que está acontecendo aqui. Teve uma grande briga sobre por que o Senhor se revelava apenas para Moisés, por que era assim, e aí então ele vai resolver essa questão. Verso 4. E os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, este florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um segundo à casa de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomou cada um o seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: Torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos?
Então eles viram que o Senhor respondeu e ficaram com medo, né, no final de toda a história. Mas o principal para nós aqui é que o Senhor se revelou. Ele falou: olha, eu vou falar com vocês por meio de Arão, representando ali também os levitas. É assim que eu estarei diante de vocês, mais especificamente. Ele faz isso como? Com esse bordão, com essa vara, dando frutos, trazendo a amendoeira. Então, nós temos esta referência aí de que a amendoeira é a forma de Deus lembrar ao seu povo que ele vai estar com eles, que vai estar se revelando. Segunda coisa, era também uma lembrança de uma outra árvore. Lá de Êxodo capítulo 3. Vamos ver que árvore é essa. Êxodo capítulo 3. Árvore importante. Ainda está num contexto bem próximo desse texto que nós estamos estudando. O povo tinha acabado de passar por isso. Não fazia muito tempo. Êxodo capítulo 3. Antes de lermos, eu quero que vocês imaginem este candelabro que tem o formato de um pequeno arbusto, né? O tronco principal, os galhos saindo, lá em cima flores e em cima de tudo isso fogo, né? As chamas que iluminam. Então, Êxodo 3, versos 2 e 3. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Então nós vemos uma árvore com fogo se consumindo, o Senhor se dirigindo ao seu servo e não se consome. De mesma forma também com o candelabro. O arbusto da base, as chamas em cima iluminando. Novamente, é a forma de Deus se comunicar com o homem. Então, se o povo está aqui no deserto, é porque lá no comecinho, como nós acabamos de ver, ele se revelou a Moisés e falou: olha, eu tenho um serviço para você. Você vai ter que ir lá diante de Faraó. Ele foi, nós já vimos toda a história, as pragas, o povo é liberto. Então está tudo muito próximo. Essa sarça não faz tanto tempo assim que aconteceu aqui neste contexto. E importante, Deus se revelou, se mostrou por meio desta árvore que estava em chama e agora, novamente, ela está lá fazendo parte do tabernáculo, da revelação de Deus, da sua habitação entre o seu povo. Em especial, o candelabro de ouro, ele representa mais duas coisas. Então eu disse três, e nessa terceira nós vamos dividir em duas questões principais. Que é o quê? A vida e a luz que Deus dá ao povo. Primeiro, mais uma árvore. Aponta para a árvore da vida. O tabernáculo, ele representa aquilo que o homem perdeu no Éden. Então é a habitação de Deus ali com eles. Se num primeiro momento Deus estava com os seus lá na viração do dia, agora ele já não tem mais isso, mas ele se faz presente novamente ali no tabernáculo. E a árvore da vida seria como um sinal de lembrança que é Deus quem dá a vida. Assim também a sua representação no tabernáculo. Bora, mas por quê? O salmista, ele observa quem é a fonte de vida, lá no Salmo 36, versículo 9, que diz assim: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então, quanto a essa luz, nós podemos imaginar o seguinte, vamos fazer o exercício aqui de pensar sobre esta luz. Imaginemos lá o tabernáculo e lá dentro tinha tinha isso daqui para dar luz para quem estivesse ali, né? Tinha o candelabro para exercer essa função. Eu não sei quantos de vocês usam de determinada artimanha. Normalmente essa artimanha muito avançada, ela é usada para evitar ladrões. Que é o seguinte: eu vou sair de casa, mas eu vou deixar a luz acesa, né? Vou deixar a luz acesa porque daí vão pensar o quê? Que tem gente em casa. E aí, bom, pelo menos vamos ajudar de alguma forma, né? A mesma coisa também. Quanto tempo, acabei de falar isso, vocês se lembram, quanto tempo que essa luz deveria ficar acesa dentro do tabernáculo?
tempo todo, não era? O tempo todo deveria se cuidar para que ela continuasse, para que ela se mantivesse acesa. Lembrando que o Senhor está ali. Deus está entre nós. Deus está ali entre o seu povo. Mas mais que isso, o próprio Deus é luz. Lá em 1 João, no primeiro capítulo 1, verso 5, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O Salmo 27, versículo 1 também, nos diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E outra coisa interessante é que, além de trazer luz, de trazer vida, a gente vê especificamente como que é isso. Porque nós conseguimos saber a posição relativa desse candelabro ali dentro do tabernáculo. Vamos lá para Êxodo capítulo 26, versículo 35. 26:35. Quem achar, pode ler, por favor. Então, essa posição aí, quanto ao candelabro, ela tem como referência estar de frente o quê? O que nós vimos na semana passada, a mesa. Iluminando o quê? O que estava ali em cima da mesa? Os pães, o alimento, a vida. Então, essa luz aponta para quem é de fato a vida, onde se poderia encontrar o verdadeiro alimento e entender o cuidado de Deus com o seu povo. Então, o candelabro estava diante, de frente da mesa, iluminando naquilo que estava ali à sua frente. Muito bem, alguma dúvida até aqui, irmãos? Tudo certo? Tudo bem quanto ao candelabro? Deu para entender mais ou menos como ele era, a função dele. Só que aí a grande pergunta que a gente tem que fazer, imagine se nós terminássemos agora. Bom, beleza. Tinha o candelabro, ele iluminava ali os pães, Deus é luz, é vida. Ok. Nós já aprendemos alguma coisa. Mas a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: qual que é a utilidade do candelabro hoje em dia? Então, se nós vamos para algumas igrejas, normalmente os judeus utilizam muito o candelabro, né? Eles fazem referência, inclusive na língua hebraica, o menorá. Não sei quantos já ouviram falar disso aqui. E eles têm mesmo esse candelabro, eles utilizam, é como um símbolo para eles, né? Talvez o símbolo mais famoso seja a estrela de Davi, né? E em segundo lugar, certamente seria o candelabro. Então, os judeus têm isso como um símbolo para eles. Mas a pergunta que nós temos que fazer, cristãos, hoje, 2021, para que serve o candelabro? Por que a gente não tem um candelabro aqui de frente da mesa para lembrar a gente dessas coisas? Porque já não é mais necessário. Não é mais necessário o candelabro. Tá tudo bem, a gente não vai ter que fazer uma vaquinha, se virar para arrumar 34 quilos de ouro para fazer esse candelabro. Não vai ser necessário. Porque assim como nós vimos anteriormente, a gente vai ver, aliás, antes, o tabernáculo, nós já vimos, ele é sombra de Cristo. Então, nós vemos agora que já temos o suficiente. Nosso Senhor veio, se fez presente entre nós, entre os homens. Então, nós vamos ler alguns textos lá em João. Vamos comigo lá para João. Vamos começar no capítulo 3, verso 15. Onde nós veremos que Cristo é a vida. Cristo é a vida. Não é mais necessário o candelabro. Cristo já veio, já resolveu todas essas coisas. Todas estas sombras que representavam ele já não são mais necessárias. Por quê? Porque Cristo é a vida. João 3,15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vida eterna. Vamos um pouco mais para frente, ainda em João, tá? Todos os textos agora em João. Capítulo 5, versículo 21. Em especial o final do versículo. Mas eu lerei inteiro, que diz assim:
Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Pouco mais para frente, capítulo 6, verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E aí a parte final. Olha só o que diz. E eu o ressuscitarei no último dia. Quando nós olhamos para a Trindade, que são 3 pessoas, a gente de fato traz uma confusão para nós. Porque é difícil de conceber como que 3 são um só Deus, eterno, todo-poderoso, mas são também 3 pessoas distintas. E essa distinção, que pode nos ajudar a entender um pouco mais, são as funções que eles exercem. O Pai não poderia ressuscitar? Pode, ele tem poder para isso, sim. O Espírito tem poder para ressuscitar? Tem também. Mas o que o nosso texto está dizendo aqui, capítulo 6, verso 40? Quem é o responsável por ressuscitar no último dia? Cristo. Quem vai nos ressuscitar no último dia? É Cristo. Isso não significa que as outras pessoas não podem, mas que isso é um ofício dele. Outro exemplo. Quem é que veio ser sacrificado na cruz? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? O Filho. Quem é que envia o Filho? É o Pai. E tantas outras questões que nós podemos olhar aí nessa dinâmica, nessa vida, nessa vivência da Trindade. Mas vamos então um pouco mais para frente, também capítulo 10, verso 28. Aqui no capítulo 10, Cristo está falando sobre as suas ovelhas. Ele se mostra como pastor, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. No final, já mais para o final, ele se descreve dizendo que é um com o Pai, eu e o Pai somos um. Então, neste contexto de dizer que ele cuida das suas ovelhas, que ele é o pastor perfeito, ele diz aí no verso 28, e lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então traz uma segurança muito grande, né? Ainda bem que nós somos ovelhas de Cristo, ele nos dá vida e não deixa ninguém nos tomar da mão dele. Também 11, 25. Aqui Cristo ressuscitando a Lázaro, né? E aí nós podemos ler verso 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Então nós vemos aí João, no seu evangelho, mostrando claramente quem é a vida. É Cristo. Quem é a ressurreição? É Cristo. Em quem nós podemos ter vida eterna? No candelabro. Não. Em Cristo. É nele. Vamos aproveitar ainda acerca de João. Vamos lá para a primeira carta dele. 1 João 5. João 5, lá no final da Bíblia. 1 João 5, versos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu candelabro? Não, no seu Filho. 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então nós devemos observar que o candelabro era apenas uma imagem, apenas uma figura, uma sombra do que Cristo faz de forma completa, completíssima. Efésios 2:5, eu vou ler alguns textos um pouco mais rápido. Efésios 2:5 nos mostra que Deus nos deu vida juntamente a Cristo. A gente vai explorar um pouco isso. Efésios 2:5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então a nossa vida não pode ser a parte de Cristo, é juntamente com Ele.
Não existe vida fora disso, não vida verdadeira, não vida abundante. E ainda sobre a vida, e lembrando também o formato do candelabro, nós podemos olhar para João, capítulo 15, verso 5, que diz assim, próprio Cristo falando: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olhando para essa questão do formato, não é? Mas Cristo é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Então nós vimos que, de fato, Cristo é a vida de forma mais perfeita, completa. Mas ele também é a luz. A luz do candelabro era necessária naquele momento, com certeza. Mas ela representava a luz completa, a luz verdadeira, a luz de Cristo. Vamos novamente para João, lá no primeiro capítulo. João capítulo 1, verso 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então nós sabemos que o próprio Cristo é quem é essa luz, que é a luz dos homens. João 8,12 diz assim, de novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então nós vemos essa luz também andando muito próximo da questão do quê? Da própria vida. Podemos observar lá no começo de Gênesis, eu gosto bastante do texto de Gênesis capítulo 1, a questão curiosa do que é que vem primeiro. Antes, nós sabemos como que a vida cresce nesse mundo, né? Nós precisamos do sol, não é mesmo? Precisamos. O sol é necessário para que haja vida. Mas o que é que Deus cria primeiro? A relva do campo ou os luzeiros, que são o sol e a lua? Ele cria primeiro a relva e ela floresce. Tem árvore, tem planta. Como que é isso? Porque ele é a própria luz. Ele mesmo. Ele é a própria luz que nos dá a vida. Então é claro que quando nós olhamos a ciência e tudo mais, sim, é o sol quem nos dá, porque o Senhor colocou o sol para fazer esse trabalho. Mas se não tivesse? Ele é sim o suficiente, como foi lá no começo e como vai ser também no novo céu e na nova terra. Se possível, deixa um dedinho marcando aí em João que a gente vai voltar. Mas vamos lá para Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, dos versos 22 até o 25. Aqui a descrição da Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. E João, tendo essa visão em Apocalipse, ele diz assim, a partir do 22. Nela não vi o santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Antes de continuarmos, olha aí a função novamente. Deus não é o suficiente para iluminar as coisas? Ele é, mas ele usa. É Cristo quem exerce este serviço, este trabalho de ser como a lâmpada da glória de Deus. 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Outra questão interessante, né? Por que é que nós fechamos as portas normalmente? Pela segurança, em especial à noite. Quem é doido de deixar a porta aberta ainda mais à noite? Não se deixa. Mas aqui nós vemos que a cidade não precisa fechar as portas. Era um contexto assim que João escreve. Como nós vamos deixar a porta da nossa cidade aberta? Vai que a gente recebe um ataque, nós somos atacados. Novo céu e nova terra, nova Jerusalém, não é necessário. As portas não precisam ser fechadas, porque haverá constantemente dia, haverá constantemente a luz do Senhor. Claro
nós brilhamos também a luz de Deus no mundo. Jesus diz que, mas antes disso, Jesus diz que ele é que é esta luz. Eu falei, nós vamos voltar agora. João 9, versículo 5. João capítulo 9, verso 5. O que está acontecendo aqui é um milagre que Cristo está fazendo. E aí ele diz assim, ó: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas a gente tem uma questão agora, né? Lembra do que nós estamos estudando agora em Atos, que Cristo subiu aos céus. Ele não está mais presente entre nós fisicamente, corporalmente não está mais. Então, enquanto ele estava aqui, ele era a luz do mundo, né? Mas ele foi agora. E aí, o que a gente faz? Vai ter que ser o sol mesmo, né? Não. Como Cristo subiu e enviou o Espírito Santo para habitar em nós, agora que ele está no céu, é nosso trabalho, sim. É nosso trabalho ser luz no mundo. É nosso trabalho. Mas que trabalho difícil, né? Diga, meu irmão. Calma, vamos deixar pro final, que aí é um outro assunto, tá bom? No final a gente conversa. Vamos falar disso mais pro final. Calma aí, a gente chega lá. Antes dessa questão, a gente tem que pensar que nós temos que ser a luz do mundo. Então, nós temos dois fatos. O mundo jaz no maligno, está em escuridão, está em trevas. Nós temos que ser luz neste mundo. Mas não é qualquer luz. Então, se a gente pensa na luz, a gente pode pensar assim, bom, eu quero ser muito luz. Muito. Quero ser aquele holofote que, olha, tira trevas de tudo quanto é canto. Mas a questão não é exatamente essa. Calma aí. Não é exatamente essa. Não é da gente iluminar tudo. Talvez a gente seja aquela luz que aponte para a verdadeira. Que aponte o caminho. A gente não deve imaginar que nós somos o próprio Cristo. Mas ainda assim, nós somos a luz do mundo que mostra para onde devemos caminhar, para onde é o caminho. Mateus capítulo 5, versos 13 ao 16. Vamos ler aí. Mateus 5, do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Mas se acende uma candeia para colocar, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, claro, nós devemos ser luz do mundo, mas não para que olhem para a gente apenas e digam, olha, é diferente. Isso é parte, ver as vossas boas obras. Mas por que essas boas obras? O Pai, nós devemos apontar para o Pai, assim como o próprio Cristo fez constantemente. E aí nós, sendo essa luz, devemos pensar naquilo que nós vimos no começo. Vamos lembrar de Êxodo 27. Nós lemos já hoje, mas vamos lembrar de como que era esse papel, do que os sacerdotes deveriam fazer. 27, o 20 e o 21. Nós vamos ler mais uma vez. 20 e 21. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. E esse é o nosso texto de hoje. Eu sei que é um texto que exige explicação, mas que deixe uma pulguinha atrás da orelha de quem ouvir e nos pergunte e vocês possam responder, quem sabe, quando chegar em casa para almoçar ou coisa do tipo. 21. Na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel, pelas suas
gerações. Então, assim como os sacerdotes cuidavam para que a luz não se apagasse, nós devemos cuidar também. Então, nós não somos chamados para viver na escuridão, para viver no pecado, para viver no lamaçal do pecado, mas para viver na luz. E com essa luz apontar para a luz verdadeira, apontar para Deus, apontar para o Pai, apontar para quem é essa verdadeira luz. Vamos mais um pouquinho agora para Apocalipse, o primeiro capítulo, que a gente vai ver também sobre essa questão de luz, do instrumento que nos traz a luz também. E pode até quase que passar desapercebido por nós nesse versículo, mas nós vemos o cuidado de Deus. Nós não estamos sozinhos. Como eu disse, Cristo foi assunto ao céu, subiu aos céus. Mas ele não nos deixou sozinhos de forma nenhuma. Apocalipse capítulo 1, verso 12. Novamente, João está tendo uma visão. E olha só, voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi, o que ele viu aí? 7 candeeiros de ouro. Então, o candeeiro exerce a mesma função que o candelabro. E também é de ouro. 13. E no meio dos candeeiros, semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. E continua descrevendo. Nós sabemos que essa é a descrição do próprio Cristo. Tanto que no 17, ele cai aos seus pés como morto. Não poderia ver toda a glória do próprio Deus ali, né, de Cristo. Então, o que nós vemos? Jesus, ele está no meio da igreja. Ele está conosco. Lembremos que ele não nos deixou sozinhos. Ele enviou o Espírito. A gente vai ver sobre isso à noite. Engraçado como as coisas casam, né? Nós vamos ver sobre isso à noite. A vinda do Espírito Santo e como ele nos capacita a, de fato, ser luz, a iluminar o verdadeiro caminho. Então, a luz e a vida dadas por Deus no tabernáculo, representado pelo candelabro, são agora completos em Cristo. Estão completos em Cristo. São suficientes. Isso porque a luz e a vida do nosso Senhor não são como algo que tem que constantemente alguém ir lá e trocar ou coisa do tipo. Não, são eternos. A vida e a luz que o Senhor nos dá são eternos. Isso nos mostra a quem nós podemos nos achegar. Não apenas algo que necessita do trabalho humano, embora nós tenhamos que fazer o nosso serviço, mas aquilo a quem nos achegamos, na verdade, é o nosso Senhor, Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe quanto a isso. Então, apenas lembrando que o nosso texto é... fugiu aqui. Êxodo 27, versículo 20. Então, vamos orar encerrando a nossa aula. E em seguida, dúvidas. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é Deus tão bom conosco. Obrigado porque o Senhor enviou o teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque por meio dele nós temos vida, vida abundante, vida verdadeira. Obrigado porque ele é a luz e nos deu um ofício, um serviço tão importante de sermos também luz do mundo, apontando para o Senhor, apontando para a tua palavra, para o seu desejo, para aquilo que o Senhor quer. Que seja assim, Pai. Não que venhamos a querer ser uma grande luz por nós mesmos, mas para apontar para Ti. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. A dúvida, o tal do mal. Por que tem mal?